Olá, gente, uma vez mais, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Estamos no podcast Plena Unção e hoje eu recebo aqui um amigo, pastor Albert Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus, Vida pela Vida. Vida pela Vida. Vida pela Vida. Que nome bonito dessa igreja. Pastor, tem um contexto, né, que a gente vai tratar disso um pouco mais à frente no nosso bate-papo. Sim, claro. Mas, assim, eu me sinto muito privilegiado de estar aqui. Quero te agradecer pelo convite, pelo carinho que sempre o senhor tem. E agradecer pela igreja também, né? Pela igreja que sempre tem orado por nós. E o senhor dividiu aqui em off aquilo que o senhor recebeu na América, enfim. Então eu quero te agradecer por esse privilégio. Eu tô me sentindo privilegiado aqui. Antes de eu viajar... igual torcedor do Botafogo. Que é isso. Antes de eu viajar para a América, nós tínhamos agendado, mas conflito de agenda e também trânsito. Isso. E ficou isso eu tenho que trazer o pastor Albert para cá para fazer esse bate-papo, até pelo teu testemunho. Eu estava lá na América quando de repente chega teu vídeo, né? Eu digo, meu Deus, e todas as vezes que eu assisto, eu fico, como pai, eu fico assim, tocado, sensibilizado pela tua experiência, que é uma experiência como pai e pastor, porque a gente vive numa realidade de evangelho, da ideia de só vencer. Sim. Só vencer, só triunfar, porque Jesus é muito bom, nada contra, até porque a gente prega também sobre vitória, mas quando a dor ou quando o assolador bate a nossa porta, e o que fazer? Você nasceu no Evangelho? Não nasci no Evangelho. Tô te chamando você porque... Não, lógico, não quero te chamar de senhor. Meu avô. Mas não me chame de senhor, você tá me chamando... Tá me chamando de senhor, poxa, que é isso? Eu não nasci no Evangelho, eu me converti com 21 anos. Sim. Na Igreja Evangélica Missionária Maranata, de Caxias, que é presidida pelo pastor Paulo César Brito. E tive uma experiência pentecostal, né? Naquelas igrejas pentecostais, e aqueles cultos maravilhosos que existiam antigamente, aquelas mulheres de oração, culto de Xerém, culto Poço dos Profetas, enfim. E eu fui uma vez e falei, é aqui que eu quero ficar, e nunca mais voltei. Que bênção. E me converti assembleano. Agora, você é marido da pastora? Sou marido da pastora Alba Valéria. Pastora Valéria, né? Pai de 5 filhos. Júnior, Rafael, Anderson, Mateus e Lucas. Né? O Lucas, saudoso, meu filho que o senhor levou. E sou avô de 4 netos. Na verdade, são 3 netas e 1 neto. Chegou o Davizinho lá pra botar ordem na casa. Reinando na família. Reinando na família. Aquele que vai... experiência. Tá ali. E a questão desse nome do ministério... não. Nós vamos avançar. O senhor está como pastor presidente já há quanto tempo? Estou como pastor presidente desde quando inauguramos a igreja, né? Tem a igreja tem 5 anos. 5 anos. E a gente está trabalhando como formiguinha, com pequenos grupos, com grupos familiares, fazendo essa parte de consolidação discipulado, né? E você tem andado aí pelo Brasil pregando nesse nosso estado aí. Deus me deu esse privilégio, entre tantas pessoas que são melhores do que eu, diga-se de passagem. E eu me sinto muito privilegiado de, nessa gama de tantos pregadores bons, excelentes, Deus ter me escolhido para poder fazer parte dessa turma. Eu ouvi algumas mensagens suas, inclusive... Você pregou aqui numa quarta-feira à tarde, assim que nós voltamos da pandemia. Foi uma mensagem muito, muito cheia de bênção. Eu acho que eu também te indiquei lá para o pastor Neucival em Itaboraí. Isso aí mesmo. Itaboraí. Isso aí, eu tive com o seu filho, Manuel Brito, lá em Brasília. É mesmo? Manuel Brito. Mas eu quero muito que o senhor pregue também lá em Caxias, lá no pastor Lucas, meu filho mesmo, né? Manuel Brito é um amigo. E o Manuel Brito até falou, o pastor Manuel Brito falou, rapaz, tive com o pastor Albert. E eu digo, muita bênção. E tem sido assim para você, difícil em relação ao que até você começou há algum tempo atrás. Nós somos de uma geração diferente. De raiz, não Nutella, né?
Não, eu costumo dizer que a gente não tem que nem comparar como Nutella, que a Nutella é gostosa. É mesmo, é? Boa. É boa. É uma geração diferente da nossa, com todo respeito. Essa é a geração de hoje, tem muito mais informação do que revelação. Tem muito mais informação do que revelação. É uma geração muito não me toque também, né? Uma geração que está vivendo o aperfeiçoamento de algo que não se aperfeiçoa, que são os princípios de Deus, né? Isso aí. É a geração da hipergraça, que tentou decodificar aquilo que não pode ser decodificado. É uma geração dos likes, a geração das curtidas, é a geração que é enviado não porque Deus chama, mas porque tem muitos seguidores na internet. Então nós somos daquela geração de que até o pregador, para ele pregar em uma outra igreja, ele não tinha internet favorecendo. Então era de boca em boca. Eu vi um pregador pregando lá, eu estava lá no culto e te vi pregar. Aí como é que você faz para vir aqui na igreja e tal? E quando recebi o convite, mandava uma carta para o pastor, que o pastor tinha que assinar. Eu tive uma experiência dessa, estava até agora, no final de semana passado, em Palmas do Tocantins. Eu fui num lugar chamado Porto Nacional. Sim. E fui indicado pelo pastor Marco Filho, da DIG. Nosso amigo. Tem uns anos, deve ter uns 10 anos. E eu fui no pastor e ele fez uma sabatina. E eu achei aquilo interessante. Ele me levou no gabinete. Eu fui indicado pelo pastor Marco Filho. Ele me levou no gabinete, o pastor presidente da igreja, e me fez uma sabatina antes de eu assumir a tribuna para poder sentar lá com os obreiros. Olha. E a expressão que ele usou depois da sabatina, de algumas perguntas, foi: pastor Marco Filho não é enviar qualquer coisa para vir pregar aqui, não. Já achei pensou? Maravilhoso aquilo. Mas assim, se todo mundo usasse esse critério, eu acho que diminuiria tantas coisas que a gente tem visto hoje em dia. Quando eu vejo, pastor Albert, no Instagram, assim, o indivíduo coloca a agenda e coloca do dia 1º ao dia 30, eu olho assim, eu digo, isso não é um ser humano, isso é uma máquina. Pastor, é um jogo de vaidade tão intensa que, se o senhor for dar uma olhada em alguns, você vai perceber que os caras colocam agenda até quando eles estão congregando na igreja. Quer dizer, eles não vão pregar, mas eles colocam na agenda por causa do narcisismo, da vaidade pessoal. Para dizer que tá por cima, que tá pregando, enfim. A melhor coisa que temos que fazer, o lugar mais alto que a gente tem que estar é aos pés do Senhor. Jesus, antes de enviar os apóstolos, ele chamou eles para si, né? As pessoas querem ir, mas não querem vir, né? Eles não querem ser discipulados. Se eu não me engano, Lucas vai dizer que o mestre, o discípulo não é maior do que o seu mestre, mas se com ele aprende, com ele se parece. É verdade. Existe uma geração dentro dessa geração, não estou generalizando, mas algumas pessoas que não querem aprender, né? E se acham doutores daquilo que nunca aprenderam. E pegam frases de efeitos, né? É igual aquele que chega no culto e desinformado, ele diz assim: olha, irmãos, a palavra que eu vou falar agora você nunca ouviu. Nunca ouviu. Esse culto, ele usa a expressão assim, num nível, né? Esse culto será o culto diferente de toda a sua vida. É como se ele descobrisse a pólvora. Não, como se ele fosse a segunda pessoa da Trindade. Jesus Júnior, na verdade. Então esse jogo de vaidades, ele é muito delicado, porque assim, a igreja não precisa de um pregador. A igreja tem um pastor. Verdade. A igreja tem um obreiro. E nada melhor do que o próprio pastor para conhecer o rebanho que tem. O pregador, na verdade, quando ele é convidado, o senhor sabe muito melhor do que eu, ele é um profeta. Ele não tem que ir ali para pregar, para poder deixar uma porta aberta. Ele tem que ir ali para pregar, para sarar a igreja e tocar, às vezes, em assunto que o pastor precisa fazer, mas ele não pode. Assuntos delicados. E às vezes a gente ora e chama o cara chega lá e está mais preocupado em vender material do que ser um profeta para curar, um profeta para restaurar a igreja, um profeta para direcionar. Porque uma mensagem, num domingo, muda o curso de um mês inteiro, às vezes de um ano numa igreja. É verdade. Mas ela também pode destruir muita coisa que a gente construiu. Eu costumo dizer que quando um pregador que a gente traz, ou da casa ou de fora, que ele gera uma certa dificuldade, ele vai refletir, isso aí que você disse, no próximo culto, e o pastor tem dificuldade. Se ele não for uma pessoa ligada mesmo com Deus, ele vai ter dificuldade de sanar aquelas rupturas que foram geradas por causa de uma mensagem. Eu estava num culto, não era ainda nesse templo, era na igreja pequena, e na hora
pregador de um grande congresso aí, que nós conhecemos, né? E ele veio, mas ele veio com ar da fama, né? Por tratar de um pregador que pregava lá em Camboriú. Em Camboriú, pregava em Camboriú, ele é daquela região, mas aí veio pregar, alguém indicou e tal, e ele veio, e ele viu a igrejinha lotada, a igrejinha pequena lotada, 80 pessoas, então a igreja pequena lotada, dá o ar de que a igreja estufada. Mas era só 80 pessoas, só que o espaço era pequeno. Aí no meio da pregação ele para e diz assim, olha para mim e diz assim, pastor, eu posso tirar uma oferta agora por causa do meu ministério, não sei o quê, papapá. Eu digo, não. O cara quis se aproveitar do momento, sim, porque ele se achou famoso. Que a igreja estava cheia por causa dele. Por causa dele. É o que mais acontece. E aí eu dei uma direção, disse, não, a sua oferta já está separada, a igreja vai te abençoar. Ah, não, porque ele não satisfeito, depois que pregou, distribuiu o telefone dele para que ele pôde, para dizer, coopere com o meu ministério. Além da deselegância, né, para não chamar uma pessoa sem ética, é algo assim. Então, hoje nós vivemos o pregador do Pix, sim, né, os profetas do Pix, né? É. E isso está sendo difundido. Então, tem gente que tem igreja, não tem igreja física, tem igreja virtual. E ele passou agora a ser o conselheiro, o pregador e o profeta dessas pessoas. E o problema é que as pessoas, elas depois da pandemia, elas tiveram mais inclinação para esse tipo de coisa, né? Inclusive esse termo profeta do Pix foi eu que viralizei pregando no congresso em Brasília. Foi eu que falei a primeira vez, né? Olha aí. No outro dia já estava nos sites aí e tal. E assim, é uma verdade. Eu tenho uma frase, essa frase não é minha, ela é composta da frase de um outro amigo meu que é pastor de igreja. Ele diz, nós somos pastores de quem nos ouve, não é de quem nos segue. Às vezes o cara tá na igreja, mas ele não ouve o pastor, ele ouve o cara que tá lá mentoreando ele na internet, que tem um seguidor, porque às vezes o cara tá lá, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o rebanho. Aí é fácil o cara não ter compromisso. Por exemplo, se eu tenho aqui um empreendimento maravilhoso em um lugar aqui que custou, eu sei da luta do senhor, que provavelmente renúncia e tantas outras coisas. Cabelos brancos, só olhar. Cabelo branco, enfim. Olha. Então é fácil o cara ir pra internet e falar que o dízimo é coisa da lei, que o dízimo é isso. É isso aí. O cara tá ali com uma câmerazinha, pererê, tá mentoreando. Enfim, aí... Dizendo que Jesus não deixou templo, Jesus não quer templo, Jesus se reunia nas casas, é fácil. A igreja somos nós. Então, quer dizer, na verdade, esse tipo de pessoas é o que Paulo alertou a Timóteo dos últimos dias, né? As pessoas estão fazendo doutores para si. Eles querem ser doutor deles mesmos, com michão nos ouvidos, para que a palavra não resplandeça. E tudo isso que ele falou está se refletindo agora. Só que nós temos uma geração que tem que se levantar agora, semelhante à geração de Israel que nasceu no deserto. Que não teve nenhuma experiência com Deus e foi facilmente manipulado por Balaão, cara. Aquela geração do deserto não teve experiência de coluna, não teve experiência de água na rocha, de mar que se abriu, de praga no Egito, não teve experiência de nada. E essa geração que nasce sem ter experiência é uma geração fadada a seguir falsos profetas. Por isso que o Salmo 79, Deus sugere quanto aos filhos e às gerações futuras, os feitos do Senhor. Chamado, cara. Porque Deuteronômio capítulo 6. Os pais que saíram do Egito, saíram com marca pesada da chicotada do Egito. Mas eles protegeram aqueles filhos que nasceram no deserto, essa geração, tanto que no livro de Juízes, esse gancho que o senhor deixou, foi muito importante, que diz que quando eles entraram na Terra Prometida, eles não sabiam nem lutar, Deus deixou as nações inimigas e uma geração que também não conhecia o Senhor. Não conhecia. Juízes capítulo 2, verso 10, se eu não me engano. Depois da morte de Josué, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Não conhecia. E o pior não é isso. O pior é os altos e baixos daquela geração de juízes que morriam juízes, eles voltavam a fazer o que... Eles não tinham norte, não tinham direção. E o problema não é esse. 21, 25 de Juízes diz que naquela época não existia rei. E cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Não tinha líder. Não tinha líder. Aí eu não preciso de líder. Se Deus constituiu liderança desde o Velho Testamento, desde Abraão, desde Noé,
né? Até o próprio Adão foi o líder, né? Foi o cabeça da casa. É verdade. Aí agora eu não preciso de líder, agora eu não preciso de igreja, não preciso de igreja para ser salvo. Isso é reflexo da pandemia. Aí tem os influencers que chegam numa câmera bonita, com a produção, escolhe as frases de efeito. Isso, aí alguém diz, você tem um iPhone? Isso aqui é um iPhone. Isso aí aqui alguém diz, não, o que esse cara está ensinando sobre o amor, ensinando sobre o amor, dando aula sobre perdão, dando aula sobre o que é ser crente de verdade, o que é a graça. Nunca foi apacentado, nunca sentou para ouvir um pastor de cães brancas, um cara que tem experiência de levar ceia e que não tinha carro. E que às vezes tinha que caminhar de camelo, de bicicleta, andando a pé. Nunca foi contrariado. 20 quilômetros, nada disso. Nunca foi contrariado, nunca passou vexame em nome da fé. Ou na época, jovem, o que é que você está fazendo aí? Não, levanta daí, rapaz. Não, mas quem está falando com você é o pastor, rapaz? Isso. E não tinha aquela... Eu me lembro, assim, no outro dia eu estava vendo na internet, meados dos anos 90, um debate que houve entre os protestantes cristãos, católicos e a sociedade. Aí o pastor Silas Malafaia se levantou como apologeta e assim, o clima pesado. Sim. Tava ele, o Edir Macedo, tava outros líderes daquela época. Lembra? Foi um programa. Foi um programa que era na Bandeirante. Tá exposto, isso aí tá na internet. Na internet, domínio público, todo mundo pode ver. É o cara na Bíblia, combatendo, defendendo a fé, sendo um apologeta. Hoje em dia essa geração não quer isso. Não. Essa geração quer se envolver com coisas que lhe promovam a fama. Eles querem chegar na igreja e falar que eles que vão fazer a igreja funcionar daqui para frente. E tem algo interessante no contexto de tabernáculo, né? Que no contexto ali do átrio tem duas peças importantes, que é a bacia de bronze e o altar do holocausto. O altar do holocausto é a bacia de bronze. Aquele fogo de Levítico 6,13, né, que Deus acendeu ali e que não se apaga, né? Sim. Que é o altar do holocausto. Esse povo, cara, quando chegou na igreja, o fogo já estava aceso. Eles querem ensinar como é que se mantém o negócio. Aí lembra daquele rei que passou o tempo, aí eu não sei se foi Asa, eu acho que foi Asa, que foi visitar lá Samaria e disse assim, olha, esse altar lá nossa não tá legal, manda a planta. Aí desconstruiu o altar de bronze e construiu um altar moderno, mas dentro dos parâmetros de Samaria. Sim, sim. Lembra disso? Eu não tô lembrado. Dentro desse aspecto aí que você me chamou a atenção, aí fez o altar e disse, esse altar, aí arrancou tudo que tinha lá do altar antigo, e aí quando você disse que o altar lá de Levítico 6,13, né? 6,13. O fogo arderá continuamente. Foi Deus que acendeu. Foi Deus que acendeu. E todos que tentaram colocar um fogo ali, fogo estranho, na verdade, morreram. Porque Deus tem ciúme do fogo. Então hoje o que nós estamos vendo é assim, é um arranjo que parece ser perfeito. É um show pirotécnico, né? E hoje ontem eu até falei aqui na igreja sobre a inteligência artificial. Veja que lá na Alemanha aconteceu um culto em que foi dirigido, pregado pela inteligência artificial. E aí eu vejo na igreja de Laodiceia esse mesmo espírito, em que tudo parece belo, perfeito, funcionando, mídia técnica, tudo. É um show. É um show, mas desprovido do dono da igreja que está do lado de fora. Do lado de fora batendo. É isso aí. Esse é o problema. Amigo, falando tudo isso, eu quero perguntar a ti, a sua trajetória como ministro do evangelho, como pregador, ela se acentuou muito mais a partir de quando? Ela se acentuou... Na verdade, eu tive meu ministério com a palavra, ele foi muito, muito precoce. Eu descobri que eu tinha esse dom da palavra porque a Igreja Maranata ela é muito centrada na Bíblia também, né? Então, quando eu migrei da Maranata para a Assembleia de Deus, eu já fui me envolver logo pro seminário. Ah, é? Eu já entrei no seminário, na Assembleia de Deus de Parque Analândia, pastor Adilson Barbosa. E preguei lá muitos anos. Seminário de EPOI. Eu fiz EPOI 1000, eu não vou nem falar. Não fala não, que Não vou falar Deixa quieto isso aí, vamos pular. Eu só vou falar que eu fiz EPOI em 1000, não, deixa pra lá, que é profundo demais isso. Mas foi uma da escola. Poxa, pastor Túlio Barros, cara. São Cristóvão foi o que fez a maioria dos grandes pregadores. Outro dia, quando eu passei em frente ali, que hoje
o pastor Jean Max, que é o dirigente lá de São Cristóvão, né, do Templo Antigo, eu passei e falei pro meu neto, o vovô se formou aqui. Aí o Levi olhou, eu digo, aí me passa a lembrança, né, da sala de aula, você está estudando, daqui a pouco o professor estava ensinando teologia sistemática, daqui a pouco ele soltava uma revelação assim, a gente parava e o fogo caía, aí caía aqui, todo mundo começava a falar em línguas, aí a gente parava, quando parava aqui a sala do lado incendiava, e era isso, rapaz, meu Deus, era a maioria dos grandes pregadores, eles saíram de São Cristóvão. E assim, eu fui desenvolvendo, fui sendo chamado para pregar de uma forma natural. Sim. E eu me lembro que eu tinha um amigo em Nova Campina, Parque Paulista, que a gente sempre andava junto, ele tinha uma igreja, ele é dirigente de uma igreja, e ele me colocou para pregar nessa igreja em umas campanhas. Toda semana eu pregava lá. Eu fiquei pregando, os irmãos falam isso até hoje. Eu preguei 2 anos nessa igreja, sem repetir uma mensagem toda quarta-feira. Mas assim, às vezes tinha dinheiro da passagem, às vezes não tinha nem dinheiro da passagem. A gente ficava orando por uma moça que recebia aposentadoria, ela fez um voto de dar uma oferta lá para poder ajudar a gente. R$20, R$15. E foi dali que eu fiz a minha primeira viagem de avião. Dali que eu fiz a minha primeira viagem fora do Rio. E assim, a coisa foi acontecendo, e vai dali, porque eu tive uma época muito boa que eu orava muito para Deus batizar com o Espírito Santo. Então tinha essa experiência. Então, congresso de jovem, lá, batismo com o Espírito Santo. Aí isso ia passando de boca em boca, de boca em boca. Aí chegou o Orkut. Aí chegou o MSN, o Orkut, e vai. Foi bem natural. As coisas foram bem naturais. Mas assim, a guinada do meu ministério foi a partir de 2009, 2008, que aí deu um boom legal. Aí veio os congressos de Brasília, né? Que é da UMADEB, que é um dos maiores congressos de jovens do Brasil. Inclusive, mandar um beijo lá pra Carla e pro Denis. Dia 16 eu tô lá com eles. Que bênção. E aí deu um boom. Aí abriu as coisas todas até pra fora do país. Já fui cogitado, mas ainda não fui porque problema de visto, tá? Mas Deus vai ajudar. Vamos resolver esse problema do visto. Deus vai Eu dou as informações. Vambora. Tem informações preciosas. Teve um pregador famoso, disse, rapaz, eu não consigo. Aí eu, dentro do avião, dei uma orientação, nada demais. Só falei, você precisa fazer isso. Aí ele depois me ligou, rapaz, eu consegui. Eu digo, uma informação porque às vezes a questão do visto é muito mais as informações que você leva. Levando essas informações, a pessoa, o entrevistador, principalmente o visto americano, que eu acho que o visto mais complicado é o do Japão. É o Japão. Eu estive no Japão por 2 vezes, esse é o visto mais complicado, que é realmente... E também, parece que não, da Alemanha eu fui para Israel. Rapaz... Complicado, né? É complicado, mas, enfim. Aí você... Vem pregando. Aí vem pregando. 2009 deu aquele boom, melhorou um pouco. E 2014, 15 aí que deu aquele boom. Aí a gente tá aí tentando se manter. Aí veio um momento em que você se estabeleceu como igreja, pastor. Aí chegou 2016. 2016 foi. Chegou em 2016. Foi quando a chave. A chave 2016 foi, na verdade, a pancada. Foi o vale. Foi a pancada de que eu tive uma experiência maravilhosa, né? Eu já tinha saído do Parque Analândia e estava congregando com o pastor Elias, da Viga, Elias Dias. Sim. Eu fiquei lá ajudando ele um tempo, minha família toda foi para lá e eu resolvi voltar, querendo voltar para casa, voltar para Analândia e tal. E fiz um propósito com Deus, aí e minha esposa. O pastor vice-presidente era nosso amigo, pastor Geraldo Moura. Sim. Era o cara que me abraçava, porque eu, como diácono, eu já saía para pregar em tudo quanto é lugar do Brasil, né? As pessoas naquele negócio, não, você é pastor não, cara, eu sou diácono. Meu Deus. E no norte e nordeste, não tem esse negócio do cara chegar lá com nomenclatura de pastor, você é diácono, é pastor, É verdade. Né? Aí, inclusive lá eu saía com carta, ainda tinha carta de referência, de recomendação. É isso aí. Eu andava com carta na Bíblia de recomendação. Então o pastor Geraldo era o pastor que me abraçava. Ele que era as asas do anjo
que me protegia das pancadas das reuniões de obreiro. De reunião de obreiro que chega lá. Esse obreiro não para. Tinha reunião de obreiro que o assunto era eu. Então, assim, um carinho, um beijo pro pessoal da Analândia. E, assim, eu falei pra Valéria, ele nunca vai no culto de domingo. Mas se ele for no culto de domingo e ele estiver usando um terno que eu gosto que ele use, que é um terno caque que ele usava, eu vou entender que Deus tá chamando a gente de volta pra cá. Eu tô lá, sentei lá embaixo. Aí o obreiro veio me chamar pra sentar na tribuna. Eu falei, não vou ficar aqui com a minha família. E o pastor Geraldo entrou na porta com um terno que eu falei, sentou lá. E quando ele me viu, eu comecei a chorar. Aí eu vou esperar terminar o culto, fiquei emocionado. Falei com ele que a gente ia voltar. Isso foi domingo. No início, isso foi domingo, meado do mês de agosto de 2016. Sim. Eu não esperaria que no dia 26 de agosto iria acontecer. Na verdade, Deus estava preparando o ambiente, preparando você para aquele momento tão trágico. Me preparando para voltar para a geografia. Para a geografia. Mas não para a igreja, para a geografia. Sim. Eu digo assim, Deus estava te preparando para um momento que você ia viver, que você pensou, na verdade, numa outra coisa. Que era voltar para aquela igreja de origem, se estabelecer, ficar quietinho ali. Agora já como pastor, tranquilo, de boa, pregando, congregando, deixando a família amparada lá. Numa igreja do qual todos os meus filhos são crentes, nora, todo mundo. Só que aí as experiências começam agora, pastor. Sim. Eu fui pregar em Campina Grande, na Assembleia de Deus Campina Grande, num congresso que eles têm lá de jovens. Esse congresso me parece que foi no final do mês de julho. Ele acontece no final do mês de julho. E eu me lembro que eu preguei 2 anos lá consecutivos. No segundo ano foi com a saudosa cantora Fabiana Anastácia. Sim. E eu me lembro que foi tão marcante o evento que as pessoas que iam recebendo Jesus e voltando para Cristo, se reconciliando, iam sendo batizadas com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então eu não costumo fazer isso, mas provavelmente deveria ter mais de 80 jovens naquele evento. Jovens, fora as outras pessoas. Isso foi no final do mês de julho. E o pastor Eliseu Ignis, se você conhece, estava recebendo um amigo nosso do Ceará, sim, que é o pastor Gilmar. Veio pregar aqui no Rio e estava lá. Eu falei, vou ver isso aí. Uma semana antes do fato. Eu falei, vou ver meu amigo do Ceará, vou abraçar ele, vamos jantar junto. Foi eu e Valéria lá para ouvir o Gilmar pregar. No final do culto, fogo pegou na igreja, aquele avivamento, aquela coisa. E Deus usou o pastor Eliseu para falar com a gente. E ele usou um termo que assim, só eu e Valéria conhecíamos. Por quê? Porque o meu filho mais velho ia casar. Só que o meu filho, ele só tinha idade, ele não tinha maturidade. Sim. Então nós estávamos com dúvida se ele ia se dar bem no casamento, como é que ia ser o casamento. Tava aqui no coração de pai, né? E assim, a gente estava orando, fomos por um monte e tudo, fazendo essa campanha nesse interim. Pastor, quando o pastor foi tomado por Deus, e eu acredito em professor, eu sou continuista, o senhor também é, né? Com certeza. Ele falou, deixa o garoto ir. Deixa o menino ir porque eu tô conduzindo ele. Deixa o garoto ir, porque sou eu que seguro na mão e tal. A gente chorou, falando, é a resposta de Deus. Mas não era o meu filho mais velho. Deus estava falando do Lucas. Eita. Quer dizer, Deus estava falando uma coisa e vocês entendendo outra. Aí, naquela semana, isso foi 15 dias antes. Eu fui pregar no dia 25, ali no pastor Sérgio, Catedral Metodista Ebenezer, ali em Cosmorama, e eu tinha uma agenda em Belo Horizonte, numa subsede em Belo Horizonte, um congresso de jovens na sexta. Sim. Acordei de manhã, ia pegar o avião à tarde, então acordei bem cedo, tô falando com a Adriana, missionária Adriana de Cordovil. Adriana que carinhosamente chamada de Adriana Bombom, né? Falando com ela sobre a agenda, né? Que eu estaria pregando na segunda com ela lá, na festa da oração. Aí quando eu ouvi os tiros. Ouvi os tiros. Aí quando eu ouvi os tiros, minha esposa tava na lavanderia. Só pra situar, na verdade você mora onde? Eu moro no Parque Analândia. Parque Analândia. Para as pessoas que não é do Rio... Parque Analândia, na Baixada Fluminense. Parque Analândia fica na Baixada Fluminense.
na cidade de São João de Meriti. E a cidade de São João de Meriti é a cidade mais populosa da Baixada Fluminense, né? Sim. E, assim, é uma cidade extremamente limitada, um povo muito simples, mas um povo muito trabalhador. É uma cidade quase dormitória. E eu moro desde quando eu nasci, eu moro no mesmo lugar, eu só mudei de casa. Sim. Então, desde quando eu nasci, eu e minha esposa moramos no mesmo lugar. Nós só mudamos de casa. Só mudaram de... Não, na mesma rua, Sim. praticamente, só mudamos de casa. Então, assim, a nossa geografia é o seguinte: nós morávamos numa casa que a minha mãe ganhou de herança. Sim. Que hoje é onde fica a igreja. Nós moramos aqui na casa. Sim. Ao lado esquerdo dessa casa tem uma rua que entra para dentro da comunidade. Então a casa fica beirando a comunidade, ela não fica dentro da comunidade. Só que é uma comunidade que não oferece resistência, comunidade extremamente pobre, uma comunidade que não tem um tráfico pesado em relação às outras comunidades que nós conhecemos do Rio de Janeiro. Então, assim, por exemplo, o tráfico lá funcionava a partir de 2 horas, que não era coisa de garoto, né? Então, assim, eu como morador, minha família como moradora de lá, desde que nasci, nós somos nascidos e criados. Sim. Então, os meus filhos, todo mundo conhece meus filhos, todo mundo conhece minha família. E o Lucas era um jogador de futebol. Antes de voltar no Lucas, aí você tava falando com a irmã Adriana. Sim, o Lucas é jogador. Deixa eu só falar, só pra encerrar isso. E o Lucas é um jogador de futebol. Conhecido. E jogava no time da comunidade. Sim. Entendeu? Jogava no time da comunidade. Então, voltando à situação, eu tô falando com a Adriana, quando o Lucas entra e me pede para poder carregar a bateria da moto, né? A gente tinha uma moto que o Júnior, que é o irmão mais velho, tinha descarregado a bateria, não botou para carregar e perguntou se podia botar no meu carro. Ele botou a bateria e falou: pai, deixa ele carregando, só dá uma olhada que eu vou ali cortar o cabelo. Depois eu tiro. Eu falei: não demora, porque senão vai descarregar a bateria no meu carro, tá? Sim. Aí tá. Ele saiu para cortar o cabelo, que fica no lado oposto da minha casa. Fica em frente à minha casa. Sim. O cabeleireiro ficava em frente à minha casa, inclusive eu cortava o cabelo lá, quando tinha. Né? Cortava o cabelo lá. Só que nesse dia o moleque tava fechado. Então o Lucas foi e entrou pra comunidade, que tem outro barbeiro lá dentro. Sim. Ele entrou lá pra comunidade. Isso durou, pastor, 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, a gente começou a ouvir os tiros. Um disparo de arma de fogo. Né? Na verdade, foi uma rajada de metralhadora. Pau, pau, pau. E a gente que mora em comunidade, a gente conhece. A gente conhece o que é tiro de pistola, 38, 762, R15. A gente conhece tudo. Então foi um tiro de fuzil. E a Valéria saiu da lavanderia e perguntou onde é que o Lucas estava. Eu falei: saiu aqui agora para poder cortar o cabelo, botou a bateria aqui para carregar. Ela, tá. Ele falou que ia demorar. Quando ela falou que vai demorar, a vizinha gritou dizendo: Valéria, corre lá atrás, o Lucas acabou de ser baleado. Aí o chão foi embora. Aí eu larguei tudo. Eu tava com roupa de dormir, eu parti, peguei o chinelo, corri. Eu tenho problema de asma. E eu corri 150 metros, que foi os mais longos da minha vida. E ali começou o contexto da história. Eu vou falar minuciosamente. Sim. Quando eu chego, porque a comunidade, eu entrei na comunidade, né? Saí da minha casa e entrei na rua da comunidade. Um pouco mais à frente tem um campo de futebol. Nesse campo de futebol, eu joguei pelada ali, os meninos jogavam pelada ali, peladinha, né? Peladinha aqui no Rio de Janeiro. É bola. É futebol. E quando eu fui correndo pro campo, o policial estava lá. Ele estava armado e quando ele me viu correndo, ele levantou o fuzil e me rendeu. E perguntou quem eu era. Eu falei que eu sou o pastor e sou pai do garoto que acabou de ser baleado. Ele com a arma assim mandou levantar a camisa e ele disse: ele deu tiro na guarnição, foi resposta à injusta agressão. Ele falou isso. Aí eu falei pra ele: mas o meu filho é crente, ele tava na minha casa agora. Como é que ele deu tiro se ele não tá armado, se ele é crente? Eu falei: eu quero falar com meu filho. A minha mente funcionou nesse modelo. O Lucas tá baleado, devia ter trago o carro, deve estar com estilhaço de bala. Meu Deus. O cara deu tiro pro alto, pegou alguma coisa, ele deve estar ali sentado, sangrando. Mas ele não estava sangrando sentado, ele estava deitado de bruço, buscando ar para respirar. Ainda ele chegou nesse... vivo. E o pessoal, o povo, saiu. Porque qual é a descrição da cena do crime?
A descrição é que esses caras, eles estavam dentro de um anexo de uma igreja católica que tem lá, que é um projeto social que a igreja mantinha. As testemunhas disseram que eles estavam desde 6 horas da manhã, o fato aconteceu às 11h30, e eles estavam desde 6 horas da manhã lá. Na linguagem policial, eles usam com a linguagem de Troia. Eles estavam como Troia. Eram 2 policiais. Isso já dá uma informação de que a favela não oferece resistência. Então eles estavam lá. Quando o Lucas chegou, já tinha gente já no salão. Já tinha gente no salão. Então quando ele chegou, os moleques... o policial tirou a caixa de correio do projeto social e posicionou o fuzil, deu uma rajada de fuzil no meio dos meninos. Que inclusive a gente tem um menino traumatizado até hoje, que agora a gente está ajudando ele, porque ele apanhou do policial e o menino não anda. Ele não anda, ele tá lá aleijado lá, tá, enfim. E deu uma rajada de metralhadora. Quando ele deu essa rajada, os garotos entraram. Eu tenho foto de marca da parede, tirei foto de tudo, peguei. Sim. Os garotos entraram pro salão. E o Lucas não, o Lucas tentou voltar para casa porque ele foi baleado. Ele foi baleado no braço. Ele tomou um tiro de 762 no braço que deu fratura exposta. Nesse osso aqui. Meu pai. Do antebraço. Então ele sentiu, gritou. Tá, e uma moça que ela fazia parte do inquérito, que eu vou falar sobre isso depois, ela saiu para socorrer, viu que era o Lucas, ela abraçou para poder socorrer. O cara saiu do abrigo e rendeu a mulher e falou: larga que eu vou dar outro tiro na tua cara, vou dar um tiro na sua cara se você não largar. Meu pai. Quando largou, ele deu outro tiro. Ele executou. Execução. Que covardia. Coisa terrível. Ressaltando aqui que eu não tenho nenhum problema contra a instituição da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas sim contra um comportamento de uma pessoa. A instituição 3. Aqui não está sendo julgada nem condenada, mas o procedimento de um dos seus coloca uma mancha, não é? Inclusive, eu já tive a oportunidade de falar com muitos policiais que, em nome da instituição, me pedindo perdão, subcomandante, enfim, tanta gente que já me abraçou. E também nós temos irmãos nossos que servem a Deus. Então aqui ninguém está fazendo uma denúncia à polícia em si, mas de maneira nenhuma. 2 indivíduos que despreparados, que de repente não tinha nem ordem. E o despreparo está em todas as áreas da sociedade, na igreja. Na igreja, na medicina, em qualquer lugar, mas sim. Então, quando eu fui socorrer o meu filho, que ele estava... Aí a população já veio, né? O pessoal veio querendo linchar o policial e tal. Matou inocente, tá, aquela coisa toda que, assim... Eu não sabia disso, porque desapareceu minha memória, mas a gente está montando um documentário sobre isso. Então eu estou pegando depoimento de algumas pessoas. Tem uma moça lá na igreja, ela é esposa de um obreiro, e ela disse que eu ficava para cima e para baixo, eu ficava desorientado, meu Deus, apertando a bombinha da asma, né? Eu ficava sem saber o que fazer, desorientado. E não é para menos, né? Aí alguns diziam socorre, outros diziam não, ele já está morto, socorre, não sei o quê. Aí no lampejo, meu filho mais velho chegou, e ele chegou já desesperado, porque eu postei na internet, olho pelo meu filho que ele acabou de ser baleado. Postei no Facebook. Aí o que tava lá trabalhando aqui no centro veio, o outro que tava na Barra foi. Aí foi aquela loucura. E quando o Júnior chegou, que é o mais velho, desesperou, falou: vai pegar o carro agora pra socorrer teu irmão. Eu olhei pro policial, o policial falou: eu não menti. Ele deu tiro, eu sou crente. Peraí. Falou. Não, mas... Eu vou contar isso um pouco mais à frente. Ele falou: o seu filho deu tiro na guarnição, eu também sou crente. Eu falei: se tu é crente, então socorre meu filho. Tu é crente? Então socorre meu filho. Só que ali eu já tava com o coração sujo. O diabo veio na minha mente. O diabo tentou Jesus. O carro chegou, eu botei o Lucas dentro do carro, ele entrou na porta da frente, ele entrou no carro da frente e o coldre, a pistola dele caiu. Ele pegou o fuzil e tal. Que aí já veio o outro policial, aí veio uma outra a guarnição que tava não sei onde veio. Aí quando ele entra, a pistola caiu, o diabo, cara, pega a arma, mata esse cara, que esse cara matou teu filho, vai todo mundo aí te proteger. Eu falei: cara, eu sou crente, mano. De repente veio isso. Isso eu me lembro, eu sou crente. Falei pra ele: pega a arma aí e tal, bati a porta, não entrei. Eles foram, fiquei, aí o meu sobrinho chegou, aí eu fui partir pra um outro hospital, porque lá perto da minha casa tem o UPA. E o conselho
eu ouvi até de um médico da Polícia Militar, não socorra pessoas baleadas no UPA porque eles não têm recurso. Sim. Tem que ser em um hospital. Então eu fui para um hospital, que é o Hospital Adão Pereira Nunes ali de Caxias, né? Adão Pereira Nunes não, é o Moacir do Carmo, que é o de Caxias. Moacir do Carmo. Aí não tava lá, me ligaram, não, tá no UPA, do Parque Lafayette. Aí eu fui pro Parque Lafayette, peguei engarrafamento, tinha uma blitz na linha vermelha. Meu sobrinho foi, coisou, aí o policial parou a gente na linha vermelha. Eu falei, você vai ter que deixar eu passar, porque meu filho tá baleado no UPA, não sei o quê, eu sou pastor, tô cheio de sangue, minha mãe tá cheia de sangue. Aí o cara deixou a gente passar. Aí quando eu cheguei lá, ele foi socorrido. Mas aí, filho, quando foi 2h38 da tarde, não fui resistiu. Fui pra uma sala, falei pra Deus, conversa comigo, tô precisando conversar. Aí fui pra uma sala orar, daqui a pouco a assistente social vem, quando a assistente social vem, é aquela notícia que a gente não gosta de ouvir. Meu Deus. Então ela disse que ele não resistiu. É assim, pastor, eu tô falando aqui, vai fazer aniversário agora em agosto, né? É mesmo? 26 agora de agosto. Assim, o chão vai embora, acaba o sentido da vida da gente, acaba tudo. E a única coisa que alenta não é um abraço, não é carinho, não é, poxa... Não tem palavra, né? Não tem. Assim, para quem tá enlutado, palavra nenhuma consola. Para quem tá enlutado, o único gesto que você tem que fazer é um abraço. Acabou. Não fala nada, que o que você falar compromete. Você fala, Deus tem um controle, compromete. Ai. Você fala, tá em um bom lugar, compromete. Entendeu? Então, a única coisa que eu queria era ouvir Deus. Não queria ouvir mais ninguém. Só que eu tinha um problema. Minha esposa. Minha esposa, Deus não deixou ela ir. Porque eu socorri o meu filho. Então, deu perícia. Perícia foi lá, DHBF, polícia, deu Record, Globo, porque eles fecharam a linha vermelha, protesto, arará, entrevista. Deu e os direitos humanos? Só pra quem eles querem, né? Não houve nem... ninguém me procurou. Ninguém te procurou, direitos humanos? Eu tenho um nível de protesto aqui. Assim, eu sei que eu sou muito liberal e o meu nível de protesto é que claro. A gente tem um pastor que faz parte desse contexto de direitos humanos no Rio de Janeiro. Ele é bem ativo. Na verdade, ele é um ativista, né? Esquerda. O senhor sabe, né? Eu sei. É da Barra, né? Que aparece muito na Rede Globo, que aparece... E eu coloco um monte de cruz na praia. Isso, eu acionei ele, porque eu era seguidor dele. Eu acionei ele. Eu acionei e eu tenho a conversa dele aqui, depois eu passo pro senhor. Sim. Eu acionei, contei a história toda, ele viu e não me ligou. E não falou comigo. Porque afinal de contas, isso será que dá marketing? Não dá. Da Ibope, né? Não dá. E quanto à Assembleia Legislativa, alguma... Nada? Nenhum. Ninguém. Alguma ação contra o Estado? Nenhuma. Nenhuma ação contra o Estado? Nenhuma. Eu vou explicar isso agora. Nós vamos pensar nisso aí. Vamos lá. Ainda há tempo, hein? Isso não pode ser esquecido, não. Então, o que acontece? Aí eu fui pro hospital, aí minha esposa ficou em casa, aí algumas irmãs foram lá para casa e começaram a orar com ela. Aí meu cunhado me pegou, eu já estava anestesiado, o hospital perguntava se eu queria algum remédio, algum calmante. Eu falei, não quero, tem que resolver. E fui. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, ela estava orando com as irmãs. A tua esposa? Orando. Meu Deus, a pastora Valéria. Aí ela perguntou, eu não esqueço disso, cadê o Lucas? Foi bate pronto. Quando ela falou, cadê o Lucas? Eu falei, Deus levou o nosso príncipe. Eita. Ela desmaiou. Eu nunca vi ela desmaiar na vida. Aí ela desmaiou. Aí aquele negócio, tinha uma enfermeira lá, cuidou dela, pererê. Aí alguns amigos chegaram. Eu fui para a DHBF para poder prestar o depoimento. Cheguei lá, o policial tava lá, a guarnição tava lá. Tinha um amigo meu que foi comigo, que conhecia o cara, conheci o outro policial, que era um sargento que tava lá também na guarnição. Aí aquele bate-boca, pererê. Não, vai não, que eles vão se... Meu, cara, eu sou pai, cara, eu tenho meu direito de protesto. Não posso agredir ele, mas ele... E ele, essa questão dele dizer que era crente? Então, aí isso vai culminar agora na frente. Quando eu cheguei em casa, minha esposa, né, aquele desmaio, eu fui pra delegacia, prestei depoimento e voltei, era quase 10 horas da noite. E eles estavam lá também, os policiais? Não, eles estavam na delegacia. Já tava. Porque isso tem um regime interno de quando há disparo de arma de fogo. Tem todo um contexto que foi burlado pela guarnição, foi todo um contexto que
Na verdade, eles deveriam ter remetido isso à corregedoria da Baixada, que eles têm uma corregedoria interna. Isso não apareceu lá, não tem laudo, não tem nada. Então, assim, tem todo um contexto de que eles estavam errados e provavelmente até na operação. Mas, assim, no contexto espiritual, assim, do que eu vivi, é que eu cheguei em casa, tinha quase 200 pessoas lá. Jorginho estava lá, muita gente foi. E, assim, eu precisava ouvir Deus, pastor. Assim, o salmista falou sobre isso, na angústia. Eu clamei o Senhor, invoquei, e ele se inclinou para mim. A angústia é um sentimento sufocante. Eu aprendi que a angústia é aquele nó da garganta. Aquele nó que a gente tem aqui. É do Salmo, eu acho que é do Salmo 116, não sei. Tô lembrado que diz, angústia do inferno, não é? E a angústia do inferno me cercou. É aquela angústia profunda. Aquela nó. Aquele nó na garganta que a gente perde a fome, enfim. E eu fui pro meu quarto, que aí começa a minha história. Porque eu fui pro meu quarto, a esposa dopada, não queria falar com ninguém, e eu fui pro meu quarto, precisava ouvir Deus. Fechei a porta do meu quarto, puxei a cadeira da escrivaninha, sentei na cabeceira da cama e falei, já ouvi tanta gente falar que o senhor sentou para conversar, agora o senhor tem que sentar aqui para conversar comigo. E eu falo assim, porque eu disse dessa forma, sem ter o direito de falar, mas eu falei como filho, eu não falei como servo. E eu não vi Deus sentar lá, mas eu vi ele falar comigo, como a gente está conversando aqui hoje. Glória a Deus. Eu aprendi naquele dia que a dor tem nome. E Deus chamou a minha dor pelo nome. Qual é o nome do teu filho? Ele forçou eu a confessar o nome do Lucas, mesmo sabendo que estava doendo. Eu disse Lucas. Ele disse qual era o número da camisa que ele jogava. O Lucas, em todos os times que ele jogava com a camisa 22. Meu filho tinha morrido, não tinha 8 horas. E Deus estava falando comigo. Todos os clubes que ele jogou, camisa 22, até o clube da Várzea, até o time de coração dele é a camisa 22 que a gente tem lá em casa até hoje. Qual a idade que você me devolveu ele? 19. Quando eu lembrei da Bíblia, 1 minuto, 2 minutos depois, que eu lembrei da Bíblia, eu falei, será que esse texto existe na Bíblia? Lucas 22, 19. E está escrito aí o que o senhor vai ler agora. Lucas 22, 19. É importante, para você que está em casa, eu estou conversando com o pastor Albert Ferreira, que tem um testemunho de vida muito grande. Lucas 22, 19. Diz assim, nessa versão, e ele tomando o pão e tendo dado graça, o partiu, e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. E qual foi a interpretação? Tendo partido o pão, deu graças e disse, seja com o meu corpo, que é partido por vós. Sim. A interpretação é que Deus vem no meu coração dizendo, você nunca vai saber o valor de uma vida se não souber a dor que é perder uma. Meu Deus. É a vida pela vida. Aí surgiu a igreja. É a vida pela vida. A vida. Eu nunca vi essa frase em ninguém, nunca ouvi ninguém. Isso já foi tema de congresso. Vida pela vida. A vida pela vida. Mas é inspirador. A vida que se entrega. Apesar de dizer. Para resgate da vida que. Da dor do amigo, mas é inspirador. E assim nos dá uma ideia desse amor, dessa proporção que o amor pode causar. Então, quando eu fechei a Bíblia, o Senhor ministrou ao meu coração exatamente isso. Ou você sai por aquela porta para se tornar uma vítima, você sai daquela porta para ser uma referência. Meu Deus. Você usa essa dor para ela te matar, ou você usa essa dor para transformá-la em força. Eu falei, eu aceito. Saí para abraçar minha esposa, abraçar meus filhos, fazer o culto fúnebre no outro dia, com aquele sentimento que meu filho nunca dormiu fora de casa, tá dormindo sozinho, sentimento de pai. Tá dormindo sozinho, numa mesa fria, sem roupa. Era vaidoso, gostava de cortar cabelo. Eu mandei botar gel no cabelo dele, a roupa que ele mais gostava, e fui. Culto fúnebre, Jorginho, foi muita gente lá, tava muita gente. E o que marcou a vida é que uma jovem, que todo mundo gostava dele, então uma jovem disse, eu queria cantar um hino que ele gostava.
Inclusive o menino, falei com ele esses dias. Eram 2 hinos, né, que ele gostava. A música do Jário Bonfim, Filho Volta. Volta pra casa, há uma festa muito linda. Ele tava cantando pra ele mesmo. Então, quer dizer, e a música da Shirley, né? Aquela música da Shirley que ela cantava com o Davi, eu quero adorar diante da morte. Então a gente cantou, celebrou. A gente acha que é o único povo da face da terra que celebra a morte. No meio do caixão, na frente do caixão a gente canta. Eu percebo que você falando, e isso mexe tanto com você, porque não tem como você desassociar dessa lembrança tanto boa do filho quanto da dor que você sentiu, porque na verdade essa dor em algum momento ela lateja. Muito. Não é? Porque querendo ou não há aqueles pensamentos que diz, se meu filho estivesse aqui, não é? Ontem seria? Mesmo eu pensei isso. É mesmo? Ontem mesmo pensei. Se meu filho estivesse aqui, como seria? E as probabilidades dessa saudade que te remete a pensar profundamente. Sim. Eu sou pai e eu estou sensibilizado desde o primeiro momento que eu vi, mas hoje de forma bem mais detalhada. Agora a parte que começa eu transformando a dor em força. Do projeto. Do projeto. A parte começa nesse nível. Comecei a andar na favela. Fala favela aqui. Comunidade é favela. Favela é comunidade. E comecei a ver as crianças vivendo de uma forma ociosa. Comecei a botar elas. A gente já tinha um culto de oração lá em casa. A gente fazia oração com a família. Sim. O nome dessa oração era lavando a roupa suja. Que culto é esse? Que o nosso culto é o culto da família. Lavando a roupa suja. Rapaz. O nosso devocional de família. Sim, né? sim. Mas eu achei engraçado. Só que é a paulada, né? É uma proposta. Fala o que você tá sentindo. Não sei o quê. Aí eles choravam. Se perdoavam. Então, assim, os meus filhos são muito unidos. Eu trabalhei pra isso. Não admito, irmão. Pode até ter aquela discussão, mas irmão tem que ajudar irmão. Tem que proteger irmão. Acabou, isso aí. Se um prosperar, todo mundo prospera. Vai morar todo mundo junto. É isso aí. Esse ambiente que a gente produz na igreja, que eu ensinei lá em casa. Então, assim, eu comecei a botar muitas crianças dentro da minha casa, né? Aí, atraindo as crianças com biscoito. Um biscoito que é o genérico do Fandangos, né? E com Guaraná natural. Que criança de comunidade adora isso, né? Até hoje eles gostam. E eu comecei a orar com eles e tal, e aquilo foi movendo meu coração. Pastor, o Lucas foi enterrado dia 27 de agosto de 2016. Quando foi dia 22 de setembro, menos de um mês, eu fiz uma cruzada. Essa cruzada foi no mesmo lugar que ele tomou o tiro. Eu botei um palco gigantesco. Meu Deus. Aí chamei o Álvaro Tito, o Bonfim, Família Ué, Jorginho. Foi muita gente. Deu para mais de 1.000 pessoas no campo lá onde ele... Então muitos jovens aceitaram Jesus. E eu me senti envolvido nisso. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa com essa galera. Aí comecei a tratar das crianças e tratar dos jovens. Tratar de criança, tratar dos jovens. Uma forma muito informal, porque o meu desejo era voltar pra igreja. Sim. E deixar o pessoal tomando... Como o senhor falou naquele momento, no início, voltar para o pastor Geraldo, que te abraçou. Isso, voltar para o ministério. Meu desejo era esse. Só que a coisa foi tomando uma proporção gigantesca. Eu falei, cara, eu vou sonhar. E isso eu aprendi numa frase do pastor Silas. Todos os sonhos que envolvem pessoas, Deus cumpre mais rápido. Todos os sonhos que envolvem pessoas, Deus cumpre mais rápido. Eu falei, eu vou impactar essa comunidade aqui. Eu tô plantado aqui, alguém tem que saber. As pessoas não sabiam nem que eu era pregador. Então, eu vou dar 100 bicicletas. Eu tenho fotos aí na internet, só procurar aí a página do projeto, Lucas 2219. Vou dar 100 bicicletas. Eu achei que bicicleta era coisa de R$200, a bicicleta era caríssima no Dia das Crianças. 100 bicicletas? Eu fui, promovi isso, arrumei todo o contexto, aluguei aqueles brinquedos infláveis que são caríssimos. Alguém não imaginou que você estava se lançando a vereador, a deputado? Não, todo mundo abraçou a dor. A comunidade toda. Ficou bem todo mundo ficou delimitado isso. E aluguei aqueles brinquedos infláveis e, tentando arrumar recurso para poder comprar bicicleta. Aí ganhei 3 bicicletas, falei, preciso de um recurso.
Aí onde eu ia, eu contava. Fui pregar numa congregação pequena em freguesia de Madureira. Contei o sonho, a igreja pequena, não tinha muita gente. Quando eu acabei de contar o sonho, o irmão chegou, eu vou te dar de bicicleta. Te dá quantas? Me deu 60 bicicletas. Meu Deus, 60 bicicletas? 60 bicicletas. Pagamos à vista. Ô, glória. Foi mais de 10 mil reais. Que bênção, Pagamos à vista e doamos as bicicletas. O que a gente fez? Nós fizemos o cadastro das crianças que eram mais limitadas, né? E demos a bicicleta, colocamos um adesivo do projeto, Lucas 22:19, botamos um carro de som. Quem é que te deu essa bicicleta? Jesus. Jesus. Que bênção. Foi a maior felicidade da minha vida. E a partir daquele momento, a gente começou a ganhar as pessoas, ganhar as crianças, ganhar os jovens, enfim. E se formou hoje o que é a igreja, Vida pela Vida. Então, assim, todos os anos no calendário da nossa igreja nós temos essa ação social, que é o Natal Social e que é o Dia das Crianças, que a gente dá presente e promove, os brinquedos. Isso já está no calendário da comunidade que ninguém, nem vereador, nem deputado, ninguém banca isso. E nós, como igreja, que somos pequenos, Maravilha. poucos membros... Para não associar e não caracterizar. Não associa. Quem banca é Jesus. Que benção. Usando a vida da gente e pelas agendas que ele me concede. Você sai pregando e Deus abençoando. Mandando provisão, recurso, né? Que na verdade a gente precisava de muito mais, né? Mas o que tem, a gente consegue mexer. A gente está construindo agora as salas do projeto, que é um sonho que a gente tinha há muitos anos. A gente quer construir essas salas do projeto, porque a gente, no projeto social, nós temos jiu-jitsu, reforço escolar, aula de computação gráfica, nós temos o futebol, que é feminino e masculino, e agora a gente vai colocar um crossfit lá de evangélico. É mesmo? Nós temos uma professora de educação física lá e vamos tirar as irmãs da ociosidade dentro do projeto. Que benção. E a gente está construindo essa estrutura, tem uns 80% já construído já, mas com muita dificuldade, muita coisa. E eu entendo que tem tanta gente com muita coisa e que às vezes tem tanta gente, como a gente disse a princípio, que não tem propósito com a oferta que tem, são vaidosos, que eu vou uma nota de protesto aqui, eu assumo que eu vou falar. Eu já estava vendo um grupo aí de pregador com cantor promovendo aí uma conferência. Aí eu fui ver a conferência paga, né? Eles fizeram no ginásio, fizeram não sei aonde. Eu falei, pô, legal. Quanto é o ingresso? R$98 o ingresso. Eu falei, legal. Eles devem ter algum projeto social, uma obra social. Não, é para andar de carro bacana, que eu não tenho problema quanto a isso. Mas só que acho que Deus um dia vai pedir conta disso. Eu fico pensando isso aí, só aproveitando esse gancho teu, e dizer que está se cumprindo aquela palavra que diz: por não suportarem a verdade, eles chamariam doutores porque sentem comichão. Paulo Timóteo. Então tem gente hoje que paga. Para você ver que tem um coach aí, que o indivíduo ele acorda 4 horas da manhã, ele tem uma legião de seguidores, e para ter acesso, teve uma palestra dele aí que era R$3.000. Sim. O indivíduo acordar 4 horas da manhã para mostrar se há interesse de ouvir. Isso. Continue, porque se é protesto, é protesto. Então, assim, aí a gente trabalha dessa forma muito limitada, mas com a graça do nosso Deus. Vamos lá, agora tem a parte que é o equilíbrio da coisa. Já resolvi o problema material? Já resolvi o propósito? Sim. Agora preciso resolver aqui dentro. Sim. Preciso resolver aqui. Como é que ficou aí dentro do coração? Lembra que eu falei pro senhor no dia que eu preguei aqui? Sim. Que eu usei uma palavra do senhor falou, pô, nunca tentei para isso? Isso. Meu testemunho é uma bênção para todo mundo que ouve, mas para mim é um pedaço que vai. Foi isso que marcou. Porque todo mundo chora tal, mas quem sofreu fui eu. Aí ninguém se importa com isso. E quando conta, revive. Revive a situação. E eu precisava resolver isso. Sabe que eu fui para psicóloga, né? Eu e minha esposa, minha família, fomos tratados, fazer terapia. Eu parei na terceira, né? Porque na primeira a psicóloga já me deu, lógico, provavelmente pode ser uma tese dela, né? Mas
por pouco que eu estudo da psicologia, ela diz o seguinte: você nunca vai parar de sentir dor. Acredito. Você está sentindo a dor da saudade, da lembrança e da perda. Da perda, depois vai ser da saudade, depois vai ser... E ela falou que vai ter um ciclo de dor. Ela está dizendo para mim, nunca vou parar de sentir dor. Então, quer dizer, não vai valer a pena existir, é melhor me matar. Entendeu? Aí um remedinho aqui, fitoterápico, para desacelerar seu pensamento. Eu precisava me livrar desse remédio. Aí eu fui orar. Pra poder, essas coisas de crente. A gente ora por comida, por água. A gente ora pra sair de carro. A gente ora pra... Né? Aí eu fui orar pelo remédio. O Espírito Santo veio no meu coração dizendo: o que eu sou pra você? Eita. Eu com o remédio na mão entendi a pergunta. Eu falei: tu és tudo pra mim. Então, peraí. Pra alguém que tá em casa, você tá com o remédio na mão, o Espírito Santo. Porque alguém pode entender e... Não, alguém pode entender que tem que jogar o remédio fora. O remédio fora. Especificamente, pastor Albert passou por uma experiência dolorosa. E, segundo o que ele ouviu da psicóloga, de que havia um círculo de dor. E ele, então, foi confrontado com aquilo que ele crê e com aquilo que ele ora diante de Deus. Sim. E recebeu essa resposta. E não estou falando para ninguém fazer isso, por favor. Mas isso foi uma experiência pessoal, não é uma doutrina para você. O Espírito Santo veio e falou o meu coração, o que ele era para mim. Eu falei que era tudo. E eu entendi que aquele remédio não preenchia o vazio que estava na minha alma. Só ele poderia fazer isso. Então eu joguei a caixa toda no remédio, dei descarga e nunca mais tomei remédio para dormir, para acordar, para beber, para comer, para andar, nada mais. Aí o ápice, as últimas 2 histórias é que a primeira eu que precisava ir na delegacia. Sim. O advogado me ligou perguntando: já tem 2 anos, já tem 3 anos e não virou inquérito. Você tem que ir lá na delegacia, porque se não pressionar esses caras, eles não vão... Bota uma roupa social, porque eles vão te respeitar, pererê, e vai lá. E eu fui. Início de 2019, na delegacia. Sim. Delegado, pererê, sou Álvaro, falei do inquérito, o nome do processo, pororó, pó. Tá bom, vou atender. 1 hora deixou me esperando. 1h30 me deixou esperando. Não podia ir mais, agora vai designar 2 inspetores. Aí mais meia hora, 2 horas esperando. Aí quando eles vieram com papel na mão. Falaram meu nome, nome do meu filho, pererê. Aí perguntou: você tem advogado particular? Eu brincando falei: tem advogado particular. Mas ele que me mandou vir aqui, porque é de graça, é um amigo meu, pererê, brincando. Os caras nós não podemos te dar informação sem a presença do seu advogado. Eu falei: aguenta aí, eu sou o pai da vítima. Meu filho não matou, meu filho morreu. Meu filho foi assassinado, eu tenho direito. Como pai eu tenho direito. Inclusive foi ele que me mandou aqui. Os caras dobraram o papel, um homem e uma mulher, um inspetor e uma inspetora. Subiram a escada, me deixaram lá falando sozinho. Tem uma coisa chamada gatilho emocional, startou naquela hora. Porque aquela limitação de receber uma informação me fez ter recordações de como se meu Lucas tivesse morrido de novo. Então eu vi a cena de novo, comecei a chorar no pátio da delegacia, chorar de uma forma copiosa. Um homem desse tamanho chorando. E chorei de verdade, chorei demais. Aí vem o lado espiritual. Aí lá vem Deus. Eu ouvi numa voz dizendo: perdeu. Eu chorando, é o diabo. Falando, me envergonhando. Só pode ser. E eu me lembrei, naquela lágrima, naquela angústia novamente, aquele nó que a gente já falou da garganta, que eu li alguns artigos sobre neurociência, e a afirmativa da neurociência é a mesma que a gente conhece na teologia. Que uma das melhores maneiras de se combater ansiedade, depressão, é gratidão. Gratidão. É neurociência que diz isso. Aí me deu uma louca. Veio na minha mente um hino: queremos o teu nome engrandecer. Comecei a cantar. Queremos o teu nome engrandecer. No pátio da delegacia. O choro foi diminuindo a compulsividade, mas a voz continuava. Perdeu. Então eu entendi que não era o inimigo, cara. Eu discerni que era Deus. Sim. Então eu parei e falei: o que o senhor quer falar comigo? Deus falou pra mim: você vai continuar querendo ser ativista? Eita! Enquanto você não entender que a sua dor não é maior do que o meu propósito, eu não vou tratar de você. Aceita? Falei: tá bom, eu aceito. Parei de chorar. A cena mudou da minha mente, porque agora o que Deus me trouxe a lembrança não foi o Lucas morrendo, mas as crianças nascendo, os jovens sendo batizados,
Que benção. As crianças. Eu saí de lá revigorado. Mas aí faltava a última fase. Eu precisava ter um encontro com o acusador. Eu não tive esse encontro com ele ainda. Mas um dia eu tô indo pra igreja pregar e quem me liga, quem me manda uma mensagem, não tá nesse telefone, tava no outro telefone, eu não salvei. É o pastor Albert? Sim. Aqui é fulano de tal, da igreja Bertana, do pastor Ciclano, do bairro Ciclano. É o senhor que tá falando? Sim, pensando que era uma agenda. Pois não, o que é que eu posso te ajudar, querida? Tal. Eu conheço o policial que matou seu filho. Eita. Aí eu falei, não, nós não queremos mais falar sobre isso, tal. Por quê? Porque depois desse episódio da delegacia, eu cheguei em casa e falei com a minha esposa, não vou mexer mais nisso. Vamos dar esse negócio encerrado. Sim. Isso vai doer na gente, o Lucas não vai voltar, não vai dar, acabou de ser o que ela aceitou mais ou menos, os meninos, mais ou menos. Eu falei, ela falou, eu não aceito, mas eu concordo contigo. Eu tô com você. Tererê. Você tá guiando, vamos lá. Eu não quero mais falar nesse assunto. Desliguei o telefone, fui pra igreja, preguei e tal. Voltei, liguei o telefone, 10 ligações de outro número. Meu Deus. Aí eu falei, deve ser alguma coisa importante, não é spam. Liguei, era ela do outro lado. Um outro número. Me pedindo desculpa, perdão. Quem? A policial? Não. A esposa do policial. A esposa, então, aquela pessoa que ligou foi a esposa do policial. Meu Deus. Por que eu acreditei que era a esposa do policial? Lembra quando eu falei que ele foi socorrer o meu filho? Sim. Então, o meu filho mais velho ficou do lado de fora, perto dele. E ele ligou pra ela. E ele falou tudo pra ela que ela me disse. Nessa conversa, só quem sabe é eu, o Júnior e ele. E a mulher dele. Então ela falou tudo que ele disse. Falou que era pra orar por ele. Ela falou, meu esposo é afastado, não sei o que, ora por nós. Nós temos um filho também que tem problemas. Meu Deus. E não sei o que. Não é problema mesmo de saúde. É limitado. Não sei o que. E a gente também sofre com isso. Eu tenho orado para ele voltar, parará. Eu usei aqueles termos que a gente usa. Se eu te perdoar, meu filho não volta. Mas se eu agora não te perdoar, eu vou carregar a morte do meu filho e vou te carregar junto comigo. Meu Deus. Então eu quero, em nome de Jesus, diz pro teu marido que eu não vou tocar mais nesse assunto. Eu perdoo você, perdoo ele. Acabou o assunto. Não toco mais nesse assunto. Pastor, aquilo ali, depois eu parei o carro, chorei. Meu Deus. Mas quando eu acabei de chorar, acabou. Parece que tirou uma tonelada das minhas costas. Porque eu precisava ter esse diálogo. Ainda que não fosse com ele. Mas eu precisava fazer... Eu falei com ela algumas coisas. Que, pô, acabou com a minha família, acabou com a nossa vida, acabou com o futuro do meu filho, pererê. Só que eu entendo também que ela não tem culpa. E assim... E no fundo, vou falar como pastor e não como pai. Porque como pai, eu queria vingança. Como pai, eu queria que acontecesse com ele o que ele fez comigo. Mas como pastor, como um homem espiritual que eu entendo que sou, nada disso traz o meu filho de volta. A frase, aquela voz que você ouviu, perdeu. Foi como Deus falou para Abraão, encerrou. Do Isaac, você está pronto a perder o Isaac para mim, a me devolver? E quando ele faz isso, na verdade, Deus disse, já como tu não me negaste teu único filho, ele vai ser aquilo que um dia você jamais, na sua capacidade humana, então você se tornou também, igual Abraão, gerador de filhos na fé. E a fé não é fácil, né? A fé não é só receber. É isso aí. A fé é perder sem se perder. A fé se manifesta mais quando você toma uma pancada do que para produzir alguma coisa benéfica. Porque tem coisa que não é a fé, é graça. Tem coisa que você não acredita e Deus te dá. E tem coisa que você acredita e não acontece. Então a fé, ela se manifesta muito mais para te proteger de uma situação que você fica indefeso do que para te fazer conquistar alguma coisa. Tem tanta gente que nunca foi crente e é mais próspera do que muitos crentes na igreja. É verdade. Então tem coisa que é aquele favor imerecido, que a gente não merece, mas ele dá. Ele não merece, a gente não merece, mas ele abre. A gente não acredita, mas ele coloca. Tudo tem gira em torno de um propósito. Mas é aí que está o lance. Alguns anos atrás, agora no período de pandemia, eu vi um coach que ele é meio angolano. Isso viralizou até no grupo de pastores. Pastores compartilhando isso. Sim. Que nós temos a obrigação de perdoar, mas nós não temos a obrigação de conviver. Ele usava o termo, me prova na Bíblia onde é que tem um versículo que a gente tem que conviver.
eu achei aquilo interessante, até líderes compartilhando aquilo, porque isso expressa a amargura da alma de quem foi ferido. Quer dizer, eu posso perdoar, mas não tenho que conviver. Não tem que conviver. Essa é a expressão do camarada. E ele tirou isso... Tirou isso do heresias. Mas a questão é essa, pastor. Vamos ao princípio. Quem é o nosso referencial? Jesus. Jesus perdoa a gente? Claro. Perdoa as ofensas? Sim. Os pecados? Sim. Mas ele não convive com a gente? Claro. Então perdoar não é conviver? Não, não, eu vou mais perto. Jesus é mais... Vamos lá. Quando Paulo fala do tratado para a igreja de Corintos, fala de um corpo. Sim. Ele fala... Ótima colocação. Não é? Porque ele fala de um corpo. Somos um corpo. Se um membro tiver ferido, você corta, você joga fora, você cuida. Tem que cuidar. Essa teologia moderna, desprovida de calvário, de graça, eu também ouvi uma vez em cima do púlpito, um camarada chegou para pregar e chegou aqui na nossa igreja e eu até achei interessante. Ele disse, se não mudou aos 40 anos, não muda mais. Olha, você fica lutando com pessoas aí e tal, mas não adianta, passou dos 40 anos, não muda mais. E eu tomei aquilo como verdade. Falei, é mesmo, né? Tem gente, eu sempre perguntando a idade, qual é a tua idade? Aí o camarada dizia 30, eu digo, ainda tem 10 anos de chance. Ainda dá pra mudar. Quando o cara dizia, ou alguém dizia, não, eu tenho 40, aí eu dizia, isso aí, com a outra expressão, é um burro velho, não aprende mais nada. Mas aí eu estava também ministrando sobre Abraão, não é? O versículo, capítulo 18 de Gênesis, versículo 11 diz, e era Abraão de idade, e era Abraão idoso, essa expressão, ele e Sara idosos e avançado na idade. Então são dois problemas. Está dizendo que eles já tinham passado da idade e não podiam porque eram idosos. Aí o Espírito Santo disse, se eu comecei o maior projeto com alguém com 100 anos, com alguém com 90 anos, não é alguém que vai chegar em cima do altar para dizer que alguém não pode... É uma tese psicológica. Peraí, meu irmão. Psicologia. Então esses conceitos, né? Salmo 90 não fala isso? Dos frutos na velhice. Um exemplo, Caleb, 85 anos, eu estou tão forte como no dia que o Senhor me fez a promessa. Zacarias, Lucas capítulo 1. Isso. Velho, Isabel já tinha parado o costume, foi pro templo, viu o anjo disse, você vai ser pai de João Batista. Então voltando a essa sua colocação de que eu posso perdoar, mas não devo conviver, é o que hoje está dentro de um cenário evangélico. Eu posso, olha, eu tive um problema com você, eu te perdoo, mas não quero mais a sua amizade. E eu vou dizer para o senhor que quem perdoa e não convive é porque continua ferido. Aí não. Aí é forte demais. Quem perdoa e não convive, continua ferido. A pessoa está te ferindo ainda. Continua sendo. Assim... O cara mais extraordinário do Velho Testamento depois de Abraão, para mim, é José, né? Eu preguei sobre José aqui. E José tem uma fala que é extremamente dúbia. Quando ele tem o filho, José tá vivendo muitas coisas na vida, né? E ele tem o primeiro filho, que é Manassés. Só que ele usa a expressão do nome do filho, que Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e da casa do meu pai. Então José, por mais que ele seja bem sucedido, ele está vivendo a maior crise da vida dele. Ele está tentando esquecer da ferida que a família fez, das agulhas que ele recebeu na vida, das pancadas que ele tomou na vida. E ele usa o filho como esse instrumento de cura. Ele olha para o filho e diz assim, isso aqui vai ser o símbolo do esquecimento. Só que ferida não sara com esquecimento, ferida sara com perdão. Eita, me permita, com essa sua palavra aí, para a gente caminhando já para o final, porque é muito profundo muito aqui. Bom. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, veio um versículo aqui que é muito importante, que aí eu senti de ler o versículo 10. A primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 10. Nisto os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que ama
e nem aquele que ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram mais e do seu irmão justa. Então, não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Então, o apóstolo João está falando sobre a paternidade de Deus em nós, que é revelada e tipificada também nas nossas atribuições do relacionamento com os nossos irmãos. O próprio Jesus, né, usando João, falando acerca das falas de Jesus, eu até cito aqui João 13, 33, Sim. E o 34, que Jesus fala do novo mandamento. Ele diz: o mandamento é que vocês se amem, porque nisso vocês serão reconhecidos como os meus discípulos. Não é fogo cair do céu, poder, é amor. E aí é impossível a gente amar sem perdoar. E aí outro dia eu me questionei com uma pessoa dizendo: um evangelho que prega para Jesus salvar o bandido, salvar uma prostituta, salvar uma pessoa da vida torta. Aí quando chega dentro da igreja que tem problema, esse evangelho não tem poder transformar. Não tem poder transformador. De dentro. Quer dizer, quando Paulo diz que o juízo começa pela casa de Deus, e quando Paulo fala esse contraponto de que somos um corpo, e esse corpo não é que nem todo mundo é orelha, que nem todo mundo é boca, mas que funciona como edifício bem ajustado, não é para a morada de Deus no Espírito, é muito interessante. Eu me pego, para a gente finalizar, sobre o perdão. Então o seu maior desafio foi não se transformar num ativista, mas liberar esse perdão e entender que do outro lado... Porque eu poderia ser esse produto, né? Negro, moro na comunidade, filho de mãe solteira, um filho assassinado por um polícia militar. Eu poderia me tornar isso. Só que eu sou pastor, sou um profeta, sou um sacerdote, sou marido, sou filho, e eu procuro exercer o que eu aprendi. Paulo disse: o que eu aprendi vos ensino. Meu Deus. Então a gente, assim, eu não sou perfeito, pastor. Na verdade... Nós não somos, amigo. Não somos, e assim, mas eu procuro... tudo gira em torno do amor. O que a gente está precisando nessa geração, e um conselho que eu dou para quem vai nos ouvir, é que nós precisamos ser batizados no amor. Tá faltando na nossa geração isso. Amor. O amor pode se esfriar no mundo secular, mas na igreja ele tem que se ativar. E eu vou dizer pro senhor que tem muita gente perdendo muita coisa por falta do amor. E eu cito Apocalipse capítulo 2. A igreja de Éfeso é uma igreja extremamente ativa. Resiste falsos profetas. É uma igreja fantástica. É uma igreja avivada. Mas a única coisa que tinha contra ela era ter perdido o primeiro amor. E qual é a sentença? Eu vou tirar de você o meu candelabro. Candelabro ali não é talento, é igreja. Se Deus está falando para o pastor que vai tirar a igreja é porque ele não ama. É verdade. Então, se a gente não amar, a gente corre o risco de perder o ministério que Deus entregou pra gente, emprestou pra gente. O fim de tudo é a gente glorificar a Deus. E a gente não glorifica a Deus defendendo a nossa vaidade e o nosso orgulho. Na verdade, a cruz precisa ferir o orgulho da gente. E a gente olhando para os apóstolos, como é que eles terminaram? Não, esquece. A gente fica pensando que tem alguma coisa que não está batendo, a conta não está fechando, não, entendeu? Porque o indivíduo, ele quer like, ele quer curtida, ele chega a ser apelativo quando ele está fazendo uma live, quando ele, olha, dá like aí, olha, vem, me segue, e não sei mais o que, é uma agonia. Tem gente até em nome, tem pessoas fazendo do evangelho coisas ridículas, entendeu? Pessoas, o outro chegou no monte, tirou uma foto e disse, orando. Só eu e Deus. Aí alguém perguntou, quem tirou essa foto? Foi um anjo. Um anjo. Bom, vamos lá. Amigo, foi muito bom te receber aqui, mas tá aqui? Tá aqui? Não é o bate-bola? Então vamos ver o que é que ele... Ih, caiu aqui. Caiu aqui. Puxa. Peraí, me ajuda aqui. Minha equipe aqui. Opa, vamos lá. Temos aqui, são 10? 10? Que ele vai responder bem rápido. Amigo, foi muito bom te receber. Você é uma agradeço. Você é um exemplo de ser humano, de pai.
e eu me inspirei muito em você, na tua resiliência, e quero dizer que a sua vida, com certeza, e esse depoimento teu, seu testemunho aqui, vai cooperar com muitas mães e pais, eu creio, que de repente tem um filho, está desistindo do filho que está nas drogas. Eu não tenho noção de quantas mensagens eu tenho aqui no direct do Instagram, de gente na América, na Europa, no Brasil, tantos Lucas. Eu tenho um filho Lucas, e o meu Lucas é um pastor lá de Caxias. Vamos lá, o senhor escolhe aqui um papelzinho. Isso é uma pergunta? É uma pergunta, deixa eu ver o tema, o senhor não pode ver, deixa eu ver, porque a câmera tem que saber, peraí, vou colocar o meu óculos, agora sim, governo. Bom, a gente está vivendo dias difíceis, né? Na área política. E a nossa área política, ela precisa ser restaurada. Mas antes da área política ser restaurada, eu entendo que a política do Brasil é reflexo da igreja. A igreja, ela errou na forma, no modus operandi. Porque ao invés de a gente colocar uma faixa e ser ativista de uma pessoa, a gente deveria ter orado. Existe um filme chamado Avivamento das Ilhas Fiji. As Ilhas Fiji era envolvido com bruxaria, com corrupção, com tudo aquilo que não presta. E as igrejas extremamente rachadas e divididas. Quando as igrejas se unificaram, as Ilhas Fiji hoje vive um grande avivamento. Vou assistir esse filme. Como que é o nome do filme? Avivamento das Ilhas Fiji. Opa! Então a gente precisa retomar esse princípio. Então, só dizer que o governo, independente de quem lá seja, usa o texto de Daniel 6:28. E prosperou Daniel, tanto no reino de Dário, quanto no reino de Ciro, rei o grande. Então, tu prospera, sendo direita, sendo esquerda, porque não está no governo, está na presença de Deus. Isso. E no propósito que te rege. Lá, mais um. Tem alguém sentado na cadeira, mas no trono só tem um. Opa, vamos lá. Realização. Eu sou uma pessoa realizada. Eu sou uma pessoa que não tenho que me queixar, não. Eu só tenho uma coisa para cumprir nesse pouco tempo que me resta. Né? Fazer com a minha família uma viagem internacional. Com a família toda. Todo mundo? Toda, até os netos. Então vai. Deus é Deus para fazer. Nem que tenha que alugar um trailer. Olha aí. Vamos lá. Estamos aqui. Realização pessoal, tá, gente? Realização pessoal. A alegria, meu Deus, depois de tudo isso, falar de alegria. Eu já expressei a minha alegria aqui. A minha alegria é ver tanta gente se convertendo no bairro onde eu moro e ter uma igreja extremamente relevante, porque a igreja não se abre, a igreja nasce. A maioria das igrejas, elas nascem de uma dor, nascem de uma oração numa sala. E a nossa igreja nasceu lá para ser relevante no lugar onde nós estamos, e eu creio que nós vamos cumprir esse propósito. Glória a Deus. Vamos lá. Bora. Rapaz, vai ser... Tem 10 aqui? 10? Pra quem você tira o chapéu. Para quem você tira o chapéu. Vamos lá. O ser humano. O ser humano precisa de Deus, pastor. O ser humano precisa de Deus. Ser humano precisa de Deus porque ele está com seus sentimentos extremamente abalados. Hoje nós estamos cumprindo as escrituras, pai contra filho, filho contra pai. Nunca se houve tanta mortandade nas questões familiares como nos dias de hoje. É verdade. Ansiedade, depressão, acho que o ser humano precisa encontrar Deus. E uma outra coisa, só fazendo um adendo aqui, a gente precisa orar. Eu não sei se eu tenho percebido isso. Uma pseudo-pandemia, não é o termo que eu quero usar, sobre pessoas morrendo de pneumonia. Jovens, crianças morrendo de pneumonia. A pneumonia já foi erradicada do Brasil há muito tempo. Essas questões já se tratam. Mas existem muitas pessoas hoje, todos os dias eu vejo, jornal, internet, gente morrendo de pneumonia. Então a gente precisa orar e acobertar esses seres humanos que foram atingidos por essa pandemia miserável. E o transtorno que isso causou em todos os níveis. A área psicológica, principalmente. Bom, vamos lá. Nessa. Olha aí. Criança.
Criança Esperança. É o projeto. É o projeto Lucas 22:19. Lucas 22. Quer saber como é que criança se comporta depois que ela é discipulada e tratada? Visita a página lá, Projeto Lucas 22:19, você vai ver. Muito bom, criança. Estamos acelerando. Pertence ao reino dos céus. Tá terminando, vambora. Família. Família é a minha base. Família. Alba Valéria, meus filhos Júnior, Rafael, Anderson, Matheus, são as minhas bases. Meus netos, a Laura, a Luísa, o Davizinho e Radacinha. Olha Pronto. Todo mundo crente. Vamos nessa. Opa! Vamos lá. Meu Deus, era para ser sorteado. Tem que ter. Bíblia. O homem da Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus, gente. É a bússola, é o norte da minha vida. O versículo. O versículo Bíblia, para mim, é João 3,16. É o melhor versículo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Bom, mais um aqui. Decepção. O problema não é você se decepcionar, é o que você vai fazer com ela, né? A decepção, às vezes, pode ser um processo de aceleramento para o teu milagre. Um grande milagre, às vezes, ele vem através de uma grande decepção. Então, decepção não mata. Não mata. Apenas reestrutura. Reorganiza. Amigos e prioridade da vida. Vamos lá. Um sonho. Um sonho é ver o projeto e a igreja concluída e a gente inaugurar. Esse é meu sonho. Vou lá na inauguração e vou fazer parte desse projeto. Bora. A última aqui. Vamos nessa. O último eu vou tirar pro senhor. Olha aqui. Deus é o centro de tudo, Deus é a base de tudo, Deus é o que norteia tudo. Na verdade, Deus é tudo em tudo, como disse Paulo, né? E eu preciso muito dele para continuar vivendo, tocando os meus projetos. Deus abençoe sua vida. Meu amigo, está acelerado aqui, gente. Meu amigo pastor Albert Ferreira, eu me sinto feliz e abençoado com a tua vinda aqui. Eu que agradeço. Pastor Marcos Tamo junto, Fernandes, amigo. Homem de Deus. Tamo junto. Deus abençoe, gente. André, Cauã, muito obrigado. Valeu, Cauã e André. Você que está em casa, compartilha, se inscreva. Plena Unção Podcast. Paz.